Olá a todos, meus queridos amigos e amigas que estão sempre aficionados nesse fantástico canal Kung Fu em Foco. Aqueles que pretendem dizer que falam de forma muito acelerada, muito vigorosa, mas porque todos os nossos convidados são de grande garbo e elegância, não é isso, Lu? É isso mesmo. E hoje nós temos conosco aqui um dos maiores aficionados pelo cinema e filmes chineses. Ele vai ter muita história de bater e correr, de voar. Eu não sei mais o que, a gente vai contar para vocês, porque eu não vou dar spoiler, não é isso, Bruno? É isso aí, diretamente do Jianghu, do Wulin. É um grande prazer receber aqui o Sifu Luiz Antônio Bezerra, faixa preta em Hunggar pelo grão-mestre Li Hongqi e colecionador de filmes de Kung Fu. Sifu, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos aí pelo convite. É uma honra aí, tá, gente? Obrigado mesmo. Pessoal, e se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E quem aqui não tem uma história com um filme de Kung Fu? Quem que pratica Kung Fu que ousa dizer, não gosto muito de filme de Kung Fu, não. Se você é um Kung Fuísta, um Kung Fuzeiro raiz, você pelo menos conhece Jet Li, Jack Chan e Bruce Lee. Esse é o básico para dizer que faz Kung Fu. É o mínimo do mínimo. A partir daí eu até considero um Donnie Yen, mas pelo menos essa tríade é indispensável. E eu tenho que começar a perguntar, obviamente, Sifu, da onde que surgiu a ideia de começar a colecionar, catalogar essa imensidão que são os filmes de ação chineses? Bom, Felipe, é o seguinte, isso começou, é claro, devido ao meu pai, né? Meu pai, uma ocasião, me levou ao cinema, isso foi em 79, eu tinha 10 anos. Aí, naquela época, o cinema lançava filmes na linha da aventura, da ação e também do erótico. Só que, nessa época, havia um filme muito interessante de duas duplas fantásticas da comédia, Terence Hill e Bud Spencer. Meu pai admirava esses caras, né? Admirava mesmo. E me levou para assistir. Só que nessa época haviam duas sessões. Você podia assistir as duas sessões numa boa. E era Operação Dragão, com Bruce Lee. E, cara, primeiro filme, Terence Hill, Bud Spencer, gargalhadas do começo ao fim. Meu pai ria, eu olhava para ele assim, assustado que ele ria. Fazia eco dentro da sala de filme. As pessoas ficavam olhando, né? Mas cada cena ele caía na risada. E no momento que começou o filme da Operação Dragão, ele chegou perto de mim e falou, olha, você agora vai ter uma verdadeira aula de karatê. Porque naquela época, todos imaginavam, ou eu entendi que aquilo era karatê, né? E, enfim, cara, quando terminou o filme, eu tinha apenas 10 anos, eu fiquei, assim, estupefato com aquilo, cara. Pai, eu quero aprender isso, eu quero... Tá? Aí, nessa época, ele tinha um amigo que dava aula de judô na Academia Líder, uma das pioneiras da Baixada Fluminense, e eu fui lá, né, se matricular. Só que o senhor Antônio, que era o dono da academia, era um judoca. E ele me matriculou no judô. Quando eu fui ver a aula de judô, falei, pai, isso aí é agarra-agarra, não é soco e chute, pontapé, não é o que eu vi no cinema. Aí o senhor Antônio, você quer aprender karatê? Sim, karatê. Foi aí que eu entrei no karatê. É claro, imaginando que aquilo ali era o que eu vi no cinema, né? Mas não era bem assim. Então, a partir daí, claro, né, eu cheguei a me formar faixa laranja naquela época. Em 80, 81, aí que eu vi uma aula de Kung Fu, né, lá na mesma cidade, e fiquei impressionado com o que eu vi. Eu falei, é isso aí que eu quero aprender, é isso que eu vejo no cinema. Pô, então, a partir daquele momento, eu comecei a assistir os filmes. Só que tinha um problema, a censura. Como havia filmes eróticos, né, e filmes de artes marciais, eu não podia entrar de jeito nenhum. Tinha que mostrar o documento. E o que eu fiz nessa época? Eu já tinha uma boa estatura, era um pouco mais forte devido ao karatê, e eu peguei um sapato de salto alto e elevei um pouco a altura. E eu botei até uma roupa, até aqui, de manga comprida. Antigamente eu usava muito isso. E calça comprida, calça de boca de sino. Foi dessa forma que eu consegui assistir os filmes, porque o coroa do cinema,
ele me olhava achando que era adulto, pela estrutura e tal, né? Enfim, comecei a assistir os filmes, cara, e assistir os filmes eróticos também, né? Mas isso aí. Mas quando os filmes começavam, eu fiquei extasiado, ficava louco com aquilo, cara. E era inspiração minha para continuar no Kung Fu, entendeu? O cinema lotava, cara, o cinema lotava. Eram filas intermináveis para assistir esses filmes. O interessante é que nessa época era tudo legendado, porque era dublado em inglês, né? E você tinha que ler, mas ao mesmo tempo tinha que prestar atenção na ação do filme, que era interessante, né? Mas, pô, cara, enfim. E com o passar do tempo, depois que esses filmes terminaram, a minha ideia era de colecionar esses filmes. Aí chegou a China Video, com seus lançamentos em VHS, né? E eu comecei a colecionar esses filmes através do VHS, fazia cópias, né? E, enfim, depois ela aprimorou mais o seu catálogo, veio com a era do DVD e lançando filmes da Shaw Brothers, cara. Shaw Brothers! Cara, assisti esse filme no cinema. Eu falei, não, tem que adquirir. Eu comprava da China Video o catálogo dele da Shaw Brothers, caríssimo. Gastava dinheiro, fortuna quase, comprando os filmes. Comprava em média de 3 a 4, 5 filmes com eles. Pô, cara, muito dinheiro que eu gastei, cara. Muito, muito. Mas é a paixão que eu tinha, né? Até hoje eu tenho, né? E é isso. Mas aí veio o Takeo Maruyama, veio o outro colega lá do Curitiba. A era do Orkut foi o momento que eu tive contato com esse pessoal. E aí eu vi que ele era cara, coleção interminável. E ele tinha contato lá fora com grandes colecionadores que eles faziam trocas. E dessas trocas, filmes importados. E os filmes que eu vi no cinema, eu passava para ele. Olha, pô, Luiz, me passa o nome em inglês, cara, porque em português não dá. Porque naquela época, era muito títulos A Mãos da Morte de Shaolin, Karatê no Tempo Shaolin. Então, não vai bater. Me manda como é que eu vou achar o título em inglês? Aí surgiu aí a internet, na era do Orkut, eu fui caçando, através do nome dos atores, que eu lembrava, e aí toda aquela filmografia eu baixava ali e passava para ele. E assim surgiram as coleções. Hoje, vou ser sincero, eu parei de contar, mas deve chegar a quase 4.000 filmes que eu tenho na minha coleção. Todos chineses. É claro que 80%, 70% são importados, os demais são nacionais. Nacionais que eu falo que foram lançados aqui no Brasil, por exemplo, como falei, a China Video e etc. Entendeu? Eu tenho alguns japoneses também, né? São poucos, mas eu tenho. Mas é a era Sony Shiba, que eu admiro muito também, entendeu? Eu tenho quase todos os filmes do Sony Shiba. Então é isso, mais ou menos esse resumo aí dessa magia do cinema chinês que me cativou muito. E, é claro, as artes marciais em geral, entendeu? É isso. E você, meu amigo, que assiste esse canal e está escutando um monte de termo que você nunca ouviu, tipo Orkut, VHS. Luiz Felipe olhou ali e falou, o que é isso? Não conhece? Não, Felipe, não sabe? Não lembra? Rapaz! Orkut assim, foi um boom, cara. Após o fim deste programa, de você assistir essa entrevista, você vai pegar o Google, pega agora o seu papel e caneta, ou o seu celular, vá anotando as palavras esquisitas que você não conhece, porque hoje aqui a gente vai tirar o mofo com muita naftalina dessas histórias. E, Chifu, muito interessante, né? Desculpa, também... interrompendo o Luciano Sim. E demais. Às vezes, os termos eu respeito muito, cara, essa coisa de se identificar outro como mestre, não sei o que seja, mas eu prefiro como professor, tá? É uma coisa minha mesmo, até porque, né, eu me formei em 93, primeiro do EN, né? Só que naquele tempo, cara, eu não dei continuidade. As competições que me fizeram parar em relação às aulas. Eu era muito competitivo, ainda mais nas partes de performance. E isso, entendeu? E com o tempo, porra, não ligava mais para a aula. Até participava das aulas, muito pouco. Mas depois que aí vem família, vem aquela coisa toda. E, aliás, bem antes disso, eu voltei com o Mestre Ken em 2014. E aí peguei meu segundo duem com ele. Né? Mas o termo que eu prefiro mais é professor. Mestre, então tá bom, professor. A gente daqui para frente, né? Meninos, professor, hein? Valeu, é assim que... Valeu. Eu acho até mais representativo para o público brasileiro, que assim entende melhor essa palavra. Isso, Então, vamos lá.
Você disse que começou no Karatê, né? Isso. Começou com Karatê, porque naquela época o pessoal não fazia diferenciação, né? No início dos anos 80. Eu sei bem como é essa história aí, né? Também tenho um pezinho um pouco nas antigas ali dos anos 70. Ah, legal, legal. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para mim e para o nosso público em geral, como você começou no Kung Fu e um estilo que é muito curioso, que eu já ouvi falar, que nem falaram, eu sou de São Paulo e já ouvi falar desse estilo aí do Rio de Janeiro, né? Que é como é que é? Lung Tin Chen. Isso. É isso? Traduzindo? Cara, se for traduzir, Long Assim que o pessoal chama como é que... Chen, Lung é dragão, Chen é poço. Não, é o Punho do Dragão do Poço, por aí, não é isso? Punho do Dragão do Poço. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa tua experiência. Pois é, uma época que eu não entendia sobre a tradição chinesa, sobre toda a sua genealogia, há uma história, enfim, e eu não sabia nada disso. Se eu vi o cara lá rolando, saltando, dando pirueta, fazendo movimento de animais, eu ficava, devido ao cinema, a influência do cinema. E para mim aquilo é Kung Fu, acabou. Mas a história por trás de todo um sistema, o que seja, a sua origem, eu não buscava isso. Até porque era uma época, informações, você vinha através de livros, a Ed Ouro era uma das mais, assim, que lançou no mercado livros sobre artes marciais, né? Eu cheguei a ter alguns, e era isso, em banca de jornal, vinha lá Bruce Lee, revista Bruce Lee, O Caminho das Artes Marciais, foi ali que eu comecei a entender um pouco sobre Kung Fu. Mas foi nesse período, em 81, eu pratiquei esse estilo. Esse professor, diz ele que aprendeu ferro-pai, né? E eu cheguei a pegar um pedacinho do ferro-pai que ele transmitiu, mas não sei porquê, em um determinado momento ali, ele começa a ensinar outro sistema que eu também não questionava. Beleza. Cara, passasse 4 anos, isso foi em 84, mais ou menos. Fui fazer meu exame em São Paulo. Fui eu e mais 3 colegas para instrutor. Ao chegar lá, na academia do mestre chamado Shan Huaton, esse mestre, ele é muito falado aí em São Paulo, acho que há muito tempo já até saiu na revista. Ele tinha uma escola chamada Taisan. Eu não sei qual lugar em São Paulo que ficava. Bom, enfim, cara, ao chegar lá num domingo, ou melhor, num sábado, havia uma aula dele. E eu observei os alunos fazendo os movimentos antes do nosso exame. Cara, que movimentos belíssimos. Eles chutavam fazendo coisas meio que Wushu. Eu catuquei o colega. Aí, esse movimento a gente eu nunca fiz lá na escola. Ué, mas o que está vendo? Que estilo é esse? Bom, beleza, deixei para lá, fizemos o nosso exame, eu errei muito, e na hora do final né, eu falei para o colega, olha, cara, foi tudo por água abaixo, porra, que droga. Aí o mestre Chan veio até um de nós, apertou nossa mão dizendo que fomos aprovados. Fomos aprovados? Eu errei muito, cara. Mas tudo bem. Saímos para jantar na Liberdade, o mestre Chan levou num restaurante muito famoso ali naquela região, e aí eu catuquei o mestre Chan. Ele estava tomando um vinhozinho, que eu acho que ele ficou um pouco alto, né? E eu aproveitei. Mestre Chan, esse estilo Long Tin Chen, que estilo é esse? O professor, o nosso professor, não passa para a gente o que o senhor ensina. Ele veio dizer para mim, é um estilo antigo, que eu não ensino mais. E seu professor gostou tanto que acabou, enfim, ensinando e até hoje está ensinando. Cara, essa foi a resposta dele, mas não colou. Quando eu volto para o Rio, eu era vigilante. Eu tinha um amigo que era professor de karatê, Shotokan primeiro grau. Ele falou assim para mim, Luiz, contei a história para ele. Ele falou, Luiz, vou te levar numa verdadeira escola de arte marcial chinesa. Lá ali naquele bairro, como é que é? Onde o Peçanha iniciou ali, Largo do Machado. Eu fui lá para conhecer, só que no dia que eu fui lá, o professor, o mestre não estava lá, que era o Alex Takahashi. Eu voltei no outro dia, sem o colega, e lá o Alex estava presente. Conversei com o Alex. E o Alex, a primeira coisa que ele perguntou, quanto tempo você tem no estilo? 4 anos, instrutor. Você poderia fazer uma demonstração para mim? Eu fiz. E ele, sentado, a pose de mestre, com as pernas cruzadas, ficava me olhando e não falava nada. Você sabe alguma arma? Sei qual é, o bastão. Faz um bastão para eu ver. Eu fiz o bastão. Não falou nada. Depois me chamou, vem cá.
Aí chamou um aluno dele, 6 meses de escola, eu 4 anos. Você aceita lutar com meu aluno? Pô, eu pensei, tem mais tempo, né? Ah, tudo bem. O juiz era o Braz, eu me lembro muito bem disso. Iniciou-se a luta. Primeiro golpe que o rapaz me deu, um chute que eu não vi, não sei de onde veio. Pegou aqui, ó. Eu caí no chão. Eu senti um zumbido no ouvido. E o Braz chegou perto de mim, dá para continuar? Eu falei, dá. Eu não dei um golpe no rapaz. Eu levei 2 bordoadas. Em 6 meses, hein? Por quê? O estilo Luthin Chen fazia um tipo de treinamento que era tradicional, mas sem fundamento, sem princípio, sem nada. Entendeu? Foi aí que eu descobri que o estilo que eu praticava não era tão assim. Enfim, né? Eu não gosto de chamar, é um termo que antigamente usavam. O Marco Sech, ele coloca muito bem, Kung Fu brasileiro. É um termo que eu acho que é o melhor colocado para esse pessoal. Eu, infelizmente, fui enganado durante tanto tempo. E daí conheci o Rungar, em 85, lá em São João de Meriti. E aí é outra história. Aí o Rungar permaneci durante muito, muito, muito tempo. E formei em 93. E até hoje aí, enfim, estou nessa, né? Altos e baixos, mas continuo uma paixão muito forte pelo Rungar. É claro que eu tive conhecimento um pouco de Tolon, né? E Wing Chun e Yen Jiao, né? São essas 3 escolas, mas eu não me formei e nem tive assim um tempo maior. O Yen Jiao foi através de cursos. O Wing Chun foi uma troca que um amigo veio aqui em casa, queria aprender Rungar, até hoje ele não aprendeu. Eu absorvi um pouco do Wing Chun, mas também bem complicado a linha Imamura. E o Tolon eu aprendi o Pumple. Pumple Kun é uma forma fantástica que até hoje eu treino ela, porque por ser uma forma ágil, né? Diferente do Rungar. Então é isso, é mais ou menos o resumo aí do Luthin Chen, o conhecido Dragão do Poço, né? É muito Ouvi conhecido, dizer, olha mitológico, só, mitológico. agora só uma nota aqui. Há um filme que eu tenho até hoje de uma moça de Wing Chun, um filme antigo. Eu não lembro bem o título agora. São tantos títulos, tantos filmes que você deve lembrar de uma cena que ela fica dentro de um poço, ela entra no tempo Shaolin disfarçada de homem, ela fica dentro de um poço e para ela conseguir água para levar para os discípulos tomar banho, ela tem que obstruir uma passagem ali que tem uma água que sai bem pouquinho. Então, para ela poder ter levar essa água, tem que obstruir essa passagem. Então, ela não sabia como for. E ela ficava observando eles treinarem, inclusive o mestre treinar. E ela usava movimentos de garra, o mestre, e ela aprendeu esse movimento só olhando. E ali ela começou a fazer essas técnicas dentro do poço. E ali removeu a pedra. Foi aí que a água veio e aí surgiu. Enfim, eu acredito, não posso dizer, que talvez o nome surgiu do filme aí, Dragão do Poço. A moça devia ser tão feia, era o Dragão do Poço. Não, a moça era belíssima, a atriz é belíssima, conhecida ela, é conhecidíssima. Bruno, cuidado, você tomou seus remédios do coração, não vai infartar no ar, hein? Não, cara. Não, eu sabia que tu ia mandar essa, pô. Quer dizer que a moça não era bonita, então é Dragão do Poço. Mas vem cá, professor. Professor, é o seguinte, realmente, né, icônico aí, mítico, né, esse estilo que você praticou. Além do Rungar, né? Mas assim, eu queria voltar aqui para essa sua vivência, que eu acho que interessa também a muitos de nós, né? Eu acho que todos nós nos identificamos bastante aqui com a questão o fato de você colecionar filmes, né? E muitos que estão assistindo a gente também. E a gente estava conversando nos bastidores sobre algumas classificações de filmes, né? Que é Punch and Block, né? Wuxia, né? Fala um pouco sobre isso, sobre as diferenciações dos filmes. Eu vou lembrar de alguns aqui, exemplos. né? O Punch and Block, o soco e bater, é uma linha de filmes que vocês devem ter assistido. Vamos pensar em Bruce Lee. Bruce Lee era o cara que era direto, né? Comparado aos filmes que nós como a linha Jackie Chan, aqueles antigos filmes de Jackie Chan, né? Snake Eater, Shadow, The Drunken Master, enfim, vários filmes que o Jackie Chan fez na década de 70, 78, se me falha a memória. Dá o nome de Shape, que é um filme mais plástico, é uma coreografia mais belíssima, é a coisa mais encaixada, né? É uma luta combinada perfeita, né? Com acrobacias e etc. O termo para esses filmes é shape, que vem do inglês formas, ou que seja. O Punch and Block é a linha do Bruce Lee e do Wang Yu. O Wang Yu foi um dos atores mais bem pagos de Hong Kong na era Wuxia, a era em que a Shaw Brothers era unânime em produzir esses filmes, né?
E o famoso filme Espadachim de um Braço, né? Era protagonizado por Wong Yu, né? E ele foi o cara mais bem pago antes de Bruce Lee, né? Ele era um ídolo, isso na China. É claro que os filmes, com o passar do tempo, e graças a Bruce Lee, esses filmes começaram a ser rendável para o exterior, né? E, aliás, ouvi dizer que, não sei não, mas na década de 60, esses filmes passavam nos Estados Unidos, mas para o público chinês. Em Chinatown, de repente, deve ser só para aquele público, mas o ocidental não tinha acesso, poucos tinham acesso. Então, esses filmes do Wang Yu começaram a surgir, inclusive o Boxeador de um Braço, esse é da linha Block and Punch, é bater e chutar, uma coisa mais simples, né? Nada plástico, nada acrobático. E, é claro, o Shape, como havia dito, são da linhas com o Jackie Chan, do Drunken Master, Punho da Serpente, né? Essa coisa intricada, aquela coreografia, né? Que parece interminável, né? E olha que eu já vi relatos de atores, eu tenho documentários interessantes aqui, e até de alguns atores fantásticos que revelam que eles ficavam realmente 10 minutos a câmera, sem parar, sem aquele frame, opa, corta, não. Às vezes, quando o negócio ia embora. E eles, caras, eu achava isso fantástico, porque hoje em dia não se faz dessa forma. É através da computação gráfica e muita tecnologia em volta. É claro, ainda tem aquela magia, posso dizer, das lutas bem feitas, mas perdeu um pouco daquele, posso chamar de chão, o Kung Fu de chão. A luta de chão, eu falo, é uma coisa mais, né, natural, sei lá, que seja. Agora eu tenho o Wari Fu. O Wari Fu é aqueles que o Jet Li, aí a era de Jet Li, pendurado por cabos, você vê os caras voando para cima e para baixo, né? Então, aquilo ali é uma linha já, o Wari Fu, né? E também interessante, foi um sucesso, inegável isso, foi um sucesso, cara. Templo do Shaolin com o Jet Li, veio o segundo Templo Shaolin, se não me engano, era Norte e Sul, depois vem os garotos de Shaolin com ele, enfim, foram fantásticos esses filmes. E ele continua, é claro, depois do problema de saúde dele, eu não sei se de repente está se recuperando, ele deu um tempo. Mas os filmes dele lá atrás, eu tenho alguns aqui, pô. Eu tenho um aqui que é sem cortes. O melhor dele, para mim, na minha opinião, Fist of Legend. Ele representa o Chen Che, do aluno de Honja. Você já deve ter visto esse filme, a China Video lançou. Ele enfrenta o japonês na academia. Eu tenho uma versão sem corte. E outra coisa, uma versão que vocês vão ver tanto o japonês como o mandarim. Quer dizer, não há japonês falando em mandarim, não, é o japonês falando japonês mesmo. É claro que eu acho que foi até dublado, acredito que foi dublado, mas fica até muito mais emocionante o filme você vê no idioma dos personagens sendo da própria raiz, né, da própria origem. Eu acho isso legal. Então é isso. Essas são as classificações. Existem outras classificações, como Angel and Guns, Girls and Guns, são de armas. Aí surgiram Mun-Li, Yoshima, uma japonesa fantástica também, Yukari Yoshima, enfim, muitos desses atores, a Cynthia Rothrock também, né? Mas com armas de fogo e habilidades marciais, uma coisa meio kickboxing, né? Bem rápido os movimentos, né? Então o Jack Chan também seguiu essa linha, eu acho que fez sucesso, que os demais também seguiram a mesma linha. Aí veio o Police Story, 1, 2, 3, também foi um estrondoso sucesso, com essa linha de luta mais realística, um pouco, né, relacionado lá atrás, nos anos 70, que era uma coisa mais teatral, né? Uma coisa mais acrobática, e é bonito de se ver também, né? Às vezes eu de vez em quando revejo alguns filmes aqui, né? São muitos, cara, mas são tantos que às vezes tem uns aqui que eu recebi 6 filmes aqui, eu nem assisto assim. Pô, acho que é um trabalho, às vezes cansado, eu não tenho tempo de ver. Mas às vezes eu revejo só para, né, assim, sei lá, para matar a saudade, etc. É mais ou menos essa linha. Existem outras classes, tá? Tem até o erótico, chinês erótico, mas esse é outro tipo de classe de filmes. Enfim, esses são os mais assim que eu posso lhe passar. É o Punch and Block, que é o bater, né? O Wile Fu, aquele do Jet Li, o Shape, né? E são essas classificações, Guns and Girls, etc. E é isso aí. Pessoal, E recebendo outra aqui coisa, hoje... o filme que me inspirou no cinema, que me fez praticar Kung Fu, foi esse aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem.
Já viu esse filme? Bruno, por favor, tradução Não. ali, ó. Dá Não, escrito não. ali, você sabe ler. Não, não consigo. Nunca vi esse filme, não consigo ler. Não. Fala assim, nolo conosco. Qual o nome do filme? Esse filme passou no cinema com Uma Luta Mortal do Dragão. Isso foi em 82 que eu assisti esse filme. Cara, essa cópia aqui, eu não vou dizer que era considerada não tão rara, era rara. Os internautas e os colecionadores jogaram esse filme em 8mm, rolos de filme. E foi vendido isso no mercado negro. Mas nunca foi lançado em DVD. A qualidade dele é lá de cinema. Vocês vão ver até aquele... eu me lembro que eu assisti os filmes e queimava o filme. O filme estragava. O nego subiava. Tem cenas aqui que, de repente, aparecem situações mais ou menos essa, né? Mas, cara, é um dos filmes mais incríveis que eu tenho desse ator. Para quem não ouviu falar, é Chi Quang-chu. Ele é da linha do Hung-gar. Foi ele que me inspirou a praticar Hung-gar. E é um filme que eu sempre revejo. Não é nem em relação às lutas, mas é a história e o enredo. Para mim, é o melhor filme assim, em matéria de história, né, de enredo. Eu acho ele fantástico. Repete claro, o nome, tem muitos, professor. A Luta Mortal do Dragão. Mas o filme é Showdown at the Quantum Mill. Esse é o nome em inglês, tá? Agora, o nome chinês, meu irmão, me desculpe. E vocês veem, né? Vamos Esse lá. negócio de filmar, como é que é? Você filmar a pré-estreia com o celular no cinema é coisa mais antiga do que a própria China. Os caras já gravavam com Super 8, um telecine passando, com os cortes queimados. Estão anotando as palavras aí, né, pessoal? Hoje vocês vão ter muita palavra para procurar no Google. Vai lá, Felipe. Pessoal, recebendo aqui hoje o professor Luiz Antônio. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E uma das minhas perguntas era exatamente relacionada a essa questão de qualidade de filme em relação à realidade que o senhor estava falando antes. Claro, todo mundo aqui gosta muito de filme e essas classificações são muito interessantes. Até para explicar para os alunos é muito complicado porque tem um filme que o cara dá salto e outro filme que tem arma. Eu queria que você, na sua experiência de quem é professor de Kung Fu, que viveu mais décadas diferentes dessa promoção do Kung Fu e tem esse conhecimento de filmes, quais os filmes ou qual o modelo de filme que você acha mais representativo para o Kung Fu de verdade? Aquele filme que a gente fala assim, não, fulano, assiste esse que isso é Kung Fu. Boa, Felipe. Boa, Felipe. Acho que vai depender do gosto de cada um, mas a tua pergunta é legal. Eu tenho acompanhado um cara aí que vocês conhecem da nossa era, no nosso tempo, a garotada aí, que deve ter visto, é o Donnie Yen, cara. Porra, o cara tá arrebentando. Eu tenho um filme dele aqui, que ainda não foi lançado aqui no Brasil. Acho que é difícil chegar esse filme no Brasil, né? A não ser pela internet, de repente até consegue. O título é Tai Si Rin. Eu não vi ainda, mas esse filme ele retrata um professor substituto numa universidade, eu acho que é na China, em algum lugar na China, Hong Kong. Cara, tem uma cena impressionante. Um aluno... Faz lembrar um filme, quer ver? Quem é cinéfilo? Aquele fantástico filme com Sidney Poitier. Ele era um professor substituto, professor negro, né? O coisa deve saber. Ele foi, né, para uma universidade, uma escola, não lembro. Eu acho que é Um Contra Todos. Um Contra Todos. Em português é Um Contra Todos. Um Contra Todos, perfeito. Ele tem um problema lá. Bruno abriu até um sorriso, falou: tá na década do Luciano. Hoje eles estão assim se esbaldando comigo. Realmente, então, olha a camiseta aqui hoje. Ó. Muito bom. Hoje ele veio, né, inspirado. Então, o que acontece? O ator Sidney Poitier ele tem um problema com os alunos, que são a maioria brancos, e são rebeldes. E o Donnie Yen, cara, tem esse filme com ele aqui, que eu ainda não assisti, vi um pequeno trecho, que é parecido. E tem uma cena que tem um aluno que se envolve em problemas e ele vai saber por que esse aluno não veio à aula. Ele vai atrás desse aluno. Eu não sei qual é o motivo aí de tanto assim afeição por esse aluno, mas enfim. Cara, esse cara está envolvido com um problema lá numa escola, eu não sei se é uma escola ou um ginásio, eu não lembro. Só sei que tem uns caras do MMA, mas uns caras muito fortes, uns caras grandes. E eles pegam o camarada, o aluno, enfia ele dentro do armário, dá um chupapo, ele bota dentro do armário. Quando os donos chegam, perguntam, cadê o garoto? E os caras, tudo grandão, falam, quem você está procurando? Aí, quando ele vê o armário sacudindo o rapaz querendo sair, ele vai até o armário para tirar o rapaz. E quando ele tira o rapaz, porra, tá machucado. Pô, cara, aí começa a confusão. Meu amigo,
Aí, todo mundo correndo atrás dele, mas tem que ver o Donnie Yen se safando. Esse camarada, esse Donnie Yen, depois que eu assisti Flashpoint, eu não parei, cara. Ele tá dando uma nova cara ao cinema chinês em relação às lutas. É claro, ainda mantém a tradição, como o Donnie Yen, o Ip Man, né? O tradicional fez remontar os famosos filmes da década de 80, 70, 80. Mas hoje em dia, eu acho o mais contemporâneo de filmes asiáticos é o Donnie Yen, porque ele mistura o que eu vejo que há realismo ali. Porque ele aprendeu um pouco de chão, o MMA, né? E faz uma amálgama, ele fez uma mistura de técnicas impressionante, cara. E o cara é fantástico. Então, para mim, o Felipe, assim, hoje em dia, quem tiver que me perguntar qual o melhor ator nessa linha de ação é o Donnie Yen, cara. No cinema asiático, para mim, é ele. O Jack Chan perdeu um pouco a estrela. Filmes fantasiosos. O último agora eu vi na Netflix, não sei se foi na Netflix ou na Telecine, ele com Arnold Schwarzenegger. É interessante, mas é um filme de fantasia. Aí perdeu aquele brilho, sei lá, aquela ação que ele tinha, né? Não fala assim, eu estou para assistir esse filme. Não, o filme é bom. O filme é bom. Eu estou falando que ele. Eu nem ele terminei, nem consegui terminar de assistir o filme. Eu sei lá. Não dá graça, não dá vontade de ver. Eu não sei, eu vi, mas, enfim. Mas eu prefiro o Jack Chan lá dos anos 80, que era do Paulo História, né? Aquela situação que ele apanha e bate ao mesmo tempo, eu acho bacana. Então, Felipe, é isso aí. O Donnie Yen é o cara, no momento, dos filmes asiáticos, entendeu? E já puxando um pouquinho aí, eu queria perguntar sobre o teu filme predileto e falar sobre mas eu acho que a gente tem tempo, vou tentar ver se a gente tem tempo para fazer isso, né, Felipe? Será que tem? Tem, mas a gente tem. Hoje tem. Hoje o programa está rendendo. Você falou de Netflix, os serviços de streaming e tudo mais, né? Eu queria saber se você viu e a sua opinião sobre um seriado que foi até cancelado, tinha bastante coreografia, ele estava no Amazon Prime, ele está no Amazon Prime ainda, só que ele foi cancelado, assim, ele teve só 3 temporadas, chamado Into the Badlands, com Daniel Wu. Eu não acompanhei, infelizmente, esse Into the Badlands. Eu cheguei a ver. Isso é uma dica também para o pessoal que gosta de bastante plástica, né? Esse rapaz, ele é interessante. Eu tenho visto alguns filmes dele. Ele me parece que é da escola, acho que já trabalhou com Jack Chan em alguns momentos da vida dele. É um cara legal. Eu não tenho acompanhado muitos filmes dele, não, Luciano. Vale a pena também. Mas vale a pena, da né? nova geração. Aí mas já também. Saiu? Não está mais Não, ainda está no catálogo. O que aconteceu? Eles cancelaram a série depois de 3 temporadas, porque a série ficou um custo altíssimo para ser produzido. Né? Tem bela fotografia, belas cenas. Fica aí a dica para quem quiser, eu indico para os meus alunos. E dentro dos serviços de streaming, assim, séries, não filmes, os live actions. Sim. Qual que você acompanhou sobre Kung Fu e você pode falar um pouquinho para a gente? Olha, eu estou acompanhando atualmente, né? Eu tenho também seriados antigos aqui, séries da TVB da China, né? Infelizmente, são filmes falados em chinês. Eu acho que eu tenho poucos aqui em inglês. Mas eu tenho acompanhado recentemente Huo Jia, com aquele ator famoso Vincent Zhao. Né? O título dele em inglês é The Heroes. São 45 episódios, de 45 também minutos. Para mim, é excelente. Eu tenho acompanhado. Eu vou para o trabalho, ligo o celular, fico assistindo onde, volto ao trabalho, fico assistindo. Cara, hoje mesmo eu estou assistindo um pedacinho. Excelente filme. Né? Uma série... Ele está onde? Cara, ele está no Netflix? Tem que baixar um aplicativo, passo para vocês depois. Tem legendas que vocês preferirem de todos os países, inclusive o espanhol e o inglês. Eu tentei achar o português, eu não encontrei. Mas o espanhol acho que dá para, né? Enfim, dá para acompanhar. Mas para mim é um excelente, até o momento que eu estou assistindo, é esse do Huo Jia, né? Com o ator Vincent Zhao, é o mesmo que trabalhou no Iron, se não me engano, acho que foi... Ele representou também o Ferrong. Depois que o Jet Li deu um tempo, a série Era Uma Vez na China, eu acho que foi na quinta parte, a quinta série, entra esse ator Vincent Zhao. Ele também é muito bom. E é isso, tenho acompanhado muitos filmes com ele. E, inclusive, essa série aí é fantástica. Né? Agora, em relação aos seriados, aqui no Brasil, pouco deles foram passados, né? Através desses colegas que eu
havia falado, mencionado, são os grandes colecionadores que eu conheço, eles também têm umas séries interessantes, foi adquirir com eles por um tempo. E eu tenho um aqui também do Wing Tsun, cara, é com Sammo Hung e Len Bill, né? Acho que é The Real Kung Fu, também é outra, porra, cara, que filmaço. O problema das séries televisivas chinesas de artes marciais é que parece uma novela. Às vezes é muito blá blá blá, é muito romancinho, né? A ação vai começando no decorrer da história. Mas quando entra essa parte da ação é bacana. Infelizmente são a maioria tudo em chinês, aí fica difícil, né? Mas para quem gosta, né, vale a pena dar uma olhada. Mas eu tenho alguns aqui com legendas, inclusive acho que eu tenho até em português, legenda em português. Foi o único que eu encontrei. O restante está em inglês, entendeu? É isso. Então são essas séries aí. Atualmente que eu estou acompanhando é do Vincent Zhao, Huanjia. Excelente série, cara. E não tem como se emocionar, cara. É difícil ver um filme chinês, só ver porrada e tal, mas esse se emociona, muito bacana. Eu falo devido o protagonista representando muito bem o papel de um personagem. Personagem não, uma pessoa real, da vida real, que foi o Huanjia, e a maneira como ele trata os seus alunos e a maneira como ele trata a família e os seus inimigos. Isso que é fascinante. É o que chama de virtude marcial, né? A mesma linha lá de Wolfgang, e grandes outros mestres aí do passado. Então, é bacana você entender um pouco sobre esses personagens que foi na vida real, essas pessoas, no qual esses atores representam muito bem, né? É claro, existe o romancismo, existe toda aquela, né, a ficção. Acho que foi até o Bruno havia dito para mim em off, em relação ao mestre dele. Eu estou vendo, assisti agora no YouTube, realmente o trabalho lá do professor bacana com as crianças, bacana mesmo. Manter essa linha, essa tradição da família, porra, joia. E surpresa com o mestre. Acho que o bisavô, se não me engano, o que foi guarda da imperatriz, da era Ming até Xing. Porra, cara, que história. Bacana isso. E nunca nem imaginei que a lenda do Tigre Bêbado era um personagem ali da vida real. Olha que bacana, né? É claro que um pouco. A gente sabe que existe o exagero do cinema, é isso. O entretenimento total tem que exagero. ter. Mas Não o cinema tem. chinês tem que ter isso. Tem que ter um pouco dela, né? Mas o personagem, eu falo, a ética marcial que o personagem representa é impressionante. É bacana isso. Entendeu? Isso é, poxa. Então é isso. É Eu legal, legal mesmo. tava conversando com um professor, né, que o patriarca do nosso estilo, né, Jiang Tianjian, ele foi guarda-costas da Imperatriz Cixi e tem vários filmes. Na China, na verdade, tem uma série, né, como o tem uma professor série também? tem uma série dele, legal. que é Zuixia Jiangsan, né? E tem um filme que foi lançado no Brasil. Eu tinha visto esse filme antes de ir para a China, nem imaginava. Né? E quando cheguei lá, acabei, né, treinando com o mestre e hoje sou, né, discípulo e hoje quinta geração do estilo. Mas em português é A Lenda do Tigre Bêbado. Então eles pegam a figura do mestre, do patriarca, né, e mudam completamente. Mas é assim mesmo. Que nem os filmes de Hong Kong. Bruno, só me esclarece uma coisa. O personagem da Lenda do Tigre Bêbado, eu tenho cartaz desse filme. Eu tenho cartaz. Que legal. Mas eu não tenho filme. Eu assisti o filme na época, mas não tem. O personagem, o ator que está ali na posição que eu vi ele segurando um jarro, a postura do bêbado, seria o que representa o seu mestre? Ou seria o mestre? É o patriarca. Bacana, cara. Ele, Pô, legal. Ele era conhecido como o herói ébrio, né, em Beijing. Né? E tem várias histórias, mas não eram, né? Primeiro, nosso estilo nem é do bêbado, né? E ele já outra palavra para vocês, gente, ébrio. A gente não já quando joga pro bêbado, acabou. Não, mas é para não ficar não sujar a fama do mestre, pô. Então vamos falar ébrio. Mas vem cá, bacana. Professor, me diz uma coisa. Você teve a oportunidade, é muito interessante, né? Foi muito legal. Você me mandou um vídeo, né, dos irmãos Cortez Brothers. Cara, ficou muito legal, cara. Ficou muito legal. Olha, como é que foi fazer isso aí? Conta aí. Bruno, eu quando voltei para o lugar, no caso, as aulas, assim, eu tinha, até 2014, 2015, eu tinha pego o meu documento com o Mestre Kei, meu segundo doente, fiquei 3 meses com ele, e depois de um tempo, de novo, né? Fiquei satisfeito com o meu segundo grau. Aí depois eu fiquei sabendo que o Gilberto Giovanni, um dos professores, para mim, é uma pessoa fantástica. Ele estava com uma linhagem da família Lan,
representando aí São Paulo no Butantã. E aí eu liguei para ele, conversamos. E eu, poxa, eu vou praticar um pouco dessa escola, então. Eu fui até o Butantã lá, fiquei um tempo, depois ele mudou lá para... Vocês devem conhecer, talvez conheça, não sei, Mongaguá, o nomezinho complicado. Mongaguá, acho que é litoral de São Paulo, acredito que é perto de Santos, um balneário, porra, que lugar bonito, cara, de praia, etc. Ele abriu uma escola lá, e ficou distante para mim, mas eu fui assim mesmo. E, pô, aí criei família, minha filha nasceu, aí não deu, cara. O custo alto pra caramba, e eu saí na boa, beleza. E nesse intervalo de aula, no caminho, eu começava a fazer contato com os irmãos Cortez. E de volta lá, o Orkut, foi que eu conheci eles no Orkut. E daí, cara, pô, fizemos uma amizade e surgiu a ideia de fazer sei lá, um pequeno filme, sei lá, uma coisa assim, uma brincadeira. Um curta-metragem. Um curta, perfeito. Eu fui em Sorocaba, lá onde eles moram. A primeira visita eu fiz a eles foi numa academia do grande professor lá também, do estilo Dan. E foi ali que fizemos todo, né? Ó, na próxima vida minha, vamos fazer um curta. Bacana. E na segunda viagem, depois de um ano depois, nas minhas férias eu fui lá. Cara, foi, foi assim, foi legal. Pô, gostei, mas é trabalhoso. Os caras têm uma maquininha, cara, não é nada fantástico. Sei lá, eles adquiriram uma máquina que aquilo ali faz tudo, quase tudo, né? São dois irmãos gêmeos, são gêmeos mesmo, é o Jefferson e Emerson. Eu nem sei nem quem é o Jefferson e quem é o Emerson. Às vezes eu converso com eles, eu me identifico primeiro que eu não sei quem é quem. Aí surgiu a ideia, bolamos uma história simples pra caramba, não tem nada tão impressionante, mas o pior foi a coreografia, porque a gente até vê esses caras aí, os artistas marciais em filmes, o quanto é trabalhoso. Não é à toa que são 2 ou 3 coreógrafos em filmes de artes marciais, né? E a gente teve que bolar. Eles são gênios nisso, mas pediram a minha ajuda. Ô, Luiz, usa o seu lugar. Se você tiver alguma coisa legal de tigre aí, você... Pô, cara, eu vou dar umas ideias aqui. Vamos ver como vai ficar. Cara, levamos horas e horas para fazer a coreografia. E depois foi tudo, né? Foi feito todo um trabalho ali enfim, né? De cortes, etc. Cara, depois que ficou pronto, eu fiquei de queixo caído. A minha apresentação foi péssima. Assim, eu falo devido a... Eu estava um pouco nervoso e tal, a gente errava muito. Mas, cara, quando ele fez a edição e a sonoplastia, porra, cara... Aí eu mandei para os... no meu trabalho, até hoje, no meu trabalho, cara, os caras... Alguns zoam pra caramba, isso é normal. Mas os caras... Aí, pô, Luiz, aquilo ali que tu fez não vai ter de novo, não. Não vai ter a segunda parte. Quando você vai voltar lá? Eles sempre perguntam se vai ter uma sequência. Eu conversei com o Jefferson há pouco tempo aí. Aí está com uma ideia de, sei lá, a gente fazer uma sequência assim, mas não agora. Vamos pensar, esse negócio de pandemia, né, ainda está, mas vamos pensar para mais futuro aí, quem sabe fazer uma sequência, a vingança do irmão dele lá, o gêmeo. É uma história boba, né? Mas é mais ou menos o estereotipo de filme chinês é assim mesmo, vingança. A história de filmes chineses, vocês vão ver. Matou meu pai, eu vou vingar. Matou minha mãe, eu vou vingar. É vingança, é isso. Não tem história, é isso. Então, a pior parte é a coreografia. Mas deu aquilo ali que vocês viram. Né? Foi bacana. Parabéns. Legal. Um trabalho exaustivo, mas foi uma homenagem praticamente aos filmes. Agora vocês vão ver muita coisa deles aí no canal, uma coisa meio assim, até um pouco tosca demais. Algumas também, eu até falei com ele, ó, cara, tem uns vídeos de vocês no início da carreira deles lá. Olha, eles foram para Hong Kong. Acredite. É mesmo. Eles foram para Hong Kong em 2000. Vocês têm que vir para cá, pô. Chegaram lá, conheceram o produtor do Jack Chan, William Chan, e eles pediram tipo uma orientação, me dá uma dica, umas opiniões aí e tal, entendeu? Na forma de câmera, deve ser. Cara, e eles fizeram um filme, eu consegui um DVD deles em 2000 e pouco, ganharam lá fora como filmes independentes, né? Um prêmio lá, só de filmes independentes, caseiro, deve ser. E os caras ganharam um prêmio com esse filme. Eu tenho esse filme até hoje, e depois eu passo o nome para vocês se quiserem. Acho que no canal deve ter, depois é só procurar. Mas eu passo para vocês. Os caras realmente são incríveis, né? Quem olha assim, mas é bacana. Poxa, pode ser. Trabalho maneiro. Mas eles moram em Sorocaba. Qualquer coisa, eu entro em contato com eles, se fizer aquele esquema de 3,
a gente vê isso aí mais para frente. Pessoal, recebendo aqui hoje o professor Luiz Antônio. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E com lágrimas nos olhos, pergunta Chifu Bruno Barros, o qual gostaria de mais histórias da infância de Luciano. Olha, que se vocês me chamarem para ser entrevistado, eu aceito. Aqui, uma coisa, surgiu uma ideia de fazer a entrevista com vocês três, é verdade? Sim, está no canal do WhatsApp. Infelizmente fizeram. Fizeram essa bobagem, mas ficou muito legal. Mas eu encontro no YouTube? Eu tentei achar, não encontrei no canal de vocês. Bruno, depois a gente posta o card aqui embaixo. Beleza. A gente coloca aqui a descrição aqui, pessoal. Vamos, então. Legal. E as lágrimas nos olhos, como é que era a história? Como estamos no horário? Não, passou do horário. Passou. Foi muito legal. Para concluir, uma curiosidade que vocês nunca viram, tem uma raridade aqui, vou mostrar para vocês. O espadachim sem os 2 braços. Imagine um filme. Vai dizer que vocês nunca viram esse filme. Não, tem os 2 braços. Calma aí. Esse filme deve ser de outro tipo de... Você tem ideia como ele manuseia a espada? Tem ideia de como? Com a boca? Pô, cara. Aqui, ó. Tem até a capa desse filme. É quase uma raridade. Aqui, ó. Legal. Não sei se dá para ver, não sei se dá para... A imagem tá... Mas, enfim, eu passo até no YouTube, lá no WhatsApp. É hilário, mas é bom, cara. É hilário pra caramba, mas é bom. É isso aí. Felipe, suas despedidas? Então, já iniciando as despedidas, queria agradecer imensamente ao professor Luiz Antônio pela disponibilidade, pelas histórias. E claro que depois a gente vai montar uma lista com esses filmes que você comentou, com essas classificações, que eu vi o Bruno anotando tudo ali, e já vou pegar para as minhas pesquisas aqui. Não é isso, Lu? É isso mesmo. Muito obrigado, professor, por compartilhar. E digo mais, essa história do espadachim sem os braços é da mesma geração do mestre da guilhotina voadora. Um ceguinho, com uns rabichão assim, parecendo o mestre Shifu, não enxergava nada, mas degolava de né? Não é isso? Por aí, mais ou menos. Por aí. Isso é uma curiosidade. Só que esse filme aqui, se eu não me engano, é de 68. Eu estou com 52 anos, é a mesma idade, 68. Para tu ver que é. Muito obrigado, muita história mesmo. Se a gente fosse parar para falar desses filmes, cara, vai longe. Vai a noite toda, vai longe. Muito obrigado vai contigo, Bruno. É isso aí, que agora terminando o programa, o negócio é sair daqui e começar a procurar esses filmes, né? Procurar os filmes antigos lá, da década de 80 do Jack Chan, os mais antigos da década de 70 do Shaw Brothers. Galera, Bruno, deixa eu só fazer um comentário. Eu tinha esquecido, porque é curioso, porque essa história dos filmes de Wuxia, do cavaleirismo chinês, não sei o quê, sim. Isso começou na década na década de 20, mas não é de 2020, gente. Não. 1920. Então, quer dizer que nós já estamos com um centenário desse tipo de filme. Perfeito. É uma curiosidade que eu esqueci de comentar aqui, ia passar batido. Perfeito, bem colocado. Isso aí. Desculpa te interromper aí na sua finalização aí. A primeira indústria do cinema foi a Katai, se não me falha a memória. Katai Filmes. Né? Isso mesmo. É isso mesmo. Se não me engano, acho que 1926, se eu não estou enganado. Por aí, isso aí. Muito bem. Professor, muito obrigado pela tua presença. Por favor, fique à vontade para dar a sua despedida do programa de hoje. Agradeço aí o convite, agradeço também de imensa, assim, o professor do Louva a Deus, o aluno, né, que é o Guerreiro, por ter dado essa oportunidade, ele que acho que passou as informações para vocês. E é isso, gente. Agradeço eu estou sempre assistindo o canal de vocês e é isso. Eu agradeço de coração. Obrigado a todos aí, tá? Dá um sorrisão, professor. Foto final. Até a próxima. Obrigado. Abração. Até a próxima, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau. Valeu.